E se eu te dissesse que existem formas de você melhorar a sua qualidade de sono sem necessariamente depender de utilização de medicamento? Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou neurocientista e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a higiene do sono, uma ferramenta muito importante que pode melhorar sim a sua qualidade de sono. Então, para a gente começar falando sobre a higiene do sono, é importante na verdade a gente entender quais são as alterações que acontecem no nosso corpo e no nosso cérebro que fazem com que a gente realmente sinta sono e como que isso acontece numa modulação durante o dia todo. Bem, eu já falei no vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que o nosso corpo tem um relógio biológico que a gente chama de ritmo circadiano, que essencialmente está relacionado com alterações hormonais que fazem com que você tenha maior disposição para trabalhar durante o dia e se sinta mais cansado e tenha vontade de dormir durante a noite. E como vocês podem ver, eu estou enfatizando dia e noite porque a luz do dia e a falta de luz da noite são aspectos essenciais para essa modulação do ritmo biológico. Bem, de forma simples, durante o dia, o nosso ritmo circadiano vai garantir com que haja a secreção de diversos hormônios diferentes que vão focar o nosso gasto energético em manter a gente vivo e capaz de produzir, né? Capaz de, por exemplo, fazer com que vocês entendam o que eu estou falando, fazer com que vocês trabalhem, fazer com que a gente faça as coisas do nosso cotidiano. Só que assim que vai anoitecendo e vai tendo uma diminuição da luz natural, o nosso ritmo circadiano vai modificando a secreção de hormônios para poder fazer com que a gente se sinta mais cansado e sinta vontade de dormir para poder descansar. Essas alterações são muito importantes e essencialmente ditam todo o nosso ritmo de trabalho, nosso ritmo de vida, em torno de 23 a 24 horas por dia. É importante deixar claro que esse ritmo circadiano é diferente em espécies diferentes, mas em geral, olhando para a nossa espécie humana, quase todo mundo vai ter o ritmo circadiano da mesma forma, com a mesma duração, salvo algumas raras exceções. O que é interessante da gente perceber é que durante o momento de indução de sono e quando você de fato entra nesse estado de sono, o metabolismo celular de basicamente várias células diferentes do seu corpo vai ser modificado para uma manutenção, uma restauração preventiva e uma retirada de lixo celular. O que eu quero dizer com isso? É que é durante a fase do sono que os nossos órgãos vão conseguir repor as energias e repor as coisas que eles precisam repor ali para o bom funcionamento. E isso não é diferente no nosso cérebro. Bem, de forma simples, no nosso cérebro durante a fase do sono, quando a gente está dormindo, a gente tem a construção e reconstrução sináptica, que essencialmente é importante para o processo de consolidação da memória, ou seja, é importante para a gente aprender aquilo que a gente captou de informação nova durante o dia. E isso é interessante por quê? Porque essa capacidade de manutenção, ela só acontece de forma adequada quando você tem um sono de boa qualidade. E isso nos mostra que existe uma boa relação entre as pessoas que têm má qualidade de sono e alterações neurológicas e psiquiátricas. De fato, existem evidências robustas que correlacionam positivamente as pessoas que têm má qualidade de sono com maiores riscos de transtornos psiquiátricos como ansiedade e depressão. Claro que a gente ainda não sabe se a ansiedade e depressão causam esses distúrbios do sono ou se são os distúrbios do sono que causam ansiedade e depressão. Mas a gente sabe que, de qualquer forma, distúrbios do ritmo circadiano podem aumentar o risco de desenvolvimento desses transtornos. Mas uma ferramenta interessante que pode modificar bastante a sua qualidade de sono é a higiene do sono, uma ferramenta psicoeducacional que faz com que a gente tenha a capacidade de criar e modificar hábitos relacionados ao momento de dormir. Eu preciso deixar claro que essa ferramenta é apenas uma forma simples e branda de você modificar e melhorar a sua qualidade de sono, mas isso não significa que ela pode ser usada totalmente como um tratamento para distúrbios do sono, como insônia. É óbvio que se você tem um distúrbio do sono que impacta a sua vida, você precisa ir no médico, precisa ir ao psicólogo para entender quais que são as causas dessa insônia, desse distúrbio. A primeira dica sobre a higiene do sono é crie rotinas fixas sobre o horário de dormir e o horário de acordar. Como eu falei para vocês, o nosso relógio biológico consegue modular diversos hormônios diferentes que vão ditar o momento da gente acordar e estar acordado e o momento da gente entrar no estado de sono. Só que o interessante é que esse ritmo biológico ele se adapta às rotinas que a gente mesmo impõe a ele. Ou seja, já percebeu que se você tem que acordar sempre 6 às 7 horas da manhã para poder trabalhar, se você não dormir mais tarde do que você geralmente dorme, ou seja, se você dormir no mesmo horário que você dorme, mesmo não colocando o despertador, você ainda acorda mais ou menos no mesmo horário, entre 6 e 7 horas? Pois é, isso acontece porque, na verdade, o nosso ritmo circadiano ele se adapta às nossas rotinas de dormir e acordar e vai fazer com que haja um pico de hormônios que fazem você acordar logo antes do horário que a gente geralmente acorda.
E isso pode inteiramente ser modulado com base nos horários que você dormir e nos horários que você acordar. Isso é tão fato que geralmente quando a gente entra de férias, que a gente acaba indo para festas, enfim, que a gente acaba não dormindo no horário que a gente dorme e também não acordando no horário que a gente geralmente acorda, você pode perceber que há uma dificuldade muito grande em você reestabelecer aquele horário que você precisa para poder dormir bem e conseguir trabalhar. Porque o seu ritmo circadiano, o seu relógio biológico já se acostumou com esse novo horário e é sempre um pouquinho difícil de você modificar. Mas o que eu quero dizer com isso? É que você pode modificar o seu ritmo biológico e isso vai ser bastante importante para poder fazer com que você entre mais facilmente no estado de sono e tenha uma boa qualidade de sono. Porque o seu corpo já vai produzir as moléculas que ele precisa produzir para induzir você a um estado de sonolência, desde que ele, digamos assim, entenda que aquele é o horário de dormir. Falando em criação de hábitos, vocês não querem criar o hábito de sempre deixar o like nos vídeos quando vocês estiverem gostando do conteúdo? Isso vai ajudar bastante eu a criar o hábito de conseguir trazer mais conteúdos de qualidade. A segunda dica para melhorar a qualidade de sono é: prepare o ambiente e o seu corpo para o horário de dormir. É muito comum a gente trabalhar até 9, 10, 11 horas da noite ali em frente ao computador e aí falar: nossa, eu preciso dormir porque eu tenho que acordar amanhã às 6 horas da manhã. E aí deitar na cama e achar que a gente vai conseguir dormir. Só que o problema é que isso não vai acontecer. Você não preparou o seu ambiente e não preparou o seu corpo para o horário de dormir. Falando especificamente para o seu corpo, é óbvio que a gente precisa preparar ele no sentido de ir relaxando e desacelerando para a gente de fato se sentir cansado e ter aquela sonolência que a gente precisa ter para poder dormir de forma fácil. Já deve ter ouvido falar aquela história do fulano consegue deitar na cama e apagar. Pois é, provavelmente além de dela ter uma série de coisas que fazem com que ela sinta cansada durante o dia, como exposição ao sol, exercícios físicos ou o tipo de trabalho que ela faz, ela também consegue desacelerar o corpo dela antes de dormir, fazendo com que rapidamente, assim que ela deitar, o corpo dela já vai estar pronto para poder conseguir entrar no estado de sono e ter uma boa qualidade, né? Manter dormindo bem. Além dessa desaceleração que a gente precisa ter, tem uma relação muito interessante com a temperatura corporal. Um dos processos que fazem com que você entre num estado mais sonolento é a diminuição de temperatura do nosso corpo, que ocorre mais ou menos em torno de 1 a 2 graus Celsius. Essas alterações que o nosso corpo faz podem ser ajudadas pela temperatura do ambiente. O que eu quero dizer é que se você tiver um ventilador ou um ar-condicionado em casa e conseguir manter a temperatura do seu ambiente um pouco mais agradável, isso vai facilitar você a dormir de forma bem mais expressiva, a ter uma qualidade de sono melhor, porque você vai conseguir diminuir facilmente a temperatura corporal e induzir um estado de sonolência de forma mais fácil. E isso é óbvio, porque se você mora num lugar que é muito quente e não tem um ventilador, você já deve ter percebido o quão é difícil você dormir, mesmo que esteja cansado. Agora, falando especificamente sobre o seu ambiente, é muito importante a gente diminuir a exposição à luz, principalmente à luz de telas de TV, telas de computador, telas de notebook, do celular, enfim, telas em geral, porque elas possuem a luz azul que vai alterar ali a secreção de melatonina e, como eu disse para vocês, a melatonina ela é muito importante para a regulação do sono. Essencialmente, o que acontece? Se você fica se expondo durante muito tempo para a luz artificial depois do horário ali das 7, 8 horas da noite, um horário que já deveria não ter muita luz, você inibe a secreção de melatonina e isso vai dificultar você a entrar no estado de sono. E isso é muito importante e é capaz de ser modificado. Se você não utiliza telas de computadores ou telas de celular pelo menos 30 minutos, 1 hora antes de dormir, você já vai conseguir modificar a sua sonolência, a sua capacidade de dormir, obviamente porque você vai estar auxiliando o seu corpo à secreção de diversos hormônios que induzem o sono. De forma simples, o local da gente dormir precisa ser o máximo de breu possível. Ele precisa ser bastante escuro e convidativo, aconchegante, para o nosso corpo se sentir relaxado e para de fato a gente conseguir ter a produção daqueles hormônios que vão fazer a gente ter vontade de dormir. Por fim, é muito importante a gente também prestar atenção no que a gente ingere antes de dormir. Eu acho que nem preciso falar que você não pode comer aquela feijoada monstra com bacon cerca de 1 a 2 horas antes de dormir, porque obviamente vai dar ruim e você não vai conseguir dormir de forma correta. Só que além disso, existem outras substâncias muito importantes que a gente precisa evitar o consumo antes de dormir, como por exemplo a cafeína, como o álcool e a nicotina. Cafeína já é estranho para mim falar, porque todo mundo sabe que cafeína é feita para te manter acordado, então por que você iria tomar cafeína após a janta, né? Mas tem gente que toma e eu preciso avisar aqui que não é uma coisa que seja benéfica. Além disso,
Falando aqui um pouquinho sobre o álcool e a nicotina, tem muita gente que acha que se fumar vai se sentir melhor para poder dormir. Bem, pode até diminuir o estresse e a ansiedade, mas a nicotina tem um efeito psicoestimulante que faz com que você não consiga induzir o estado de sono de forma tão correta. Então é muito importante você diminuir esse consumo, pelo menos na hora de dormir. E sobre o álcool, é o seguinte, você já deve ter percebido que quando você fica de ressaca e vai dormir, você pode até conseguir apagar, mas você não vai dormir com uma qualidade boa e você vai ficar acordando toda hora e possivelmente acordando até mais cedo do que o normal. Porque o álcool, a longo prazo, ele consegue inibir a secreção de melatonina e inibir a secreção de outras substâncias que são importantes para entrar no estado de sono. Então, se você evitar o consumo dessas substâncias, você com certeza pode melhorar a sua qualidade de sono. Bem, se você chegou até aqui, não teve sono e ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!